Boa noite, meus irmãos, graça e paz, pela graça de Deus, estamos mais uma vez aqui unidos em comunhão, unidos mesmo que à distância, né? Mas estamos aqui unidos num único só propósito de adorar o nosso Deus. E eu gostaria de ler com os irmãos os 3 primeiros versículos do Salmo 145, Louvores de Davi, para então darmos abertura ao culto desta noite. Diz assim a palavra de Deus: Exaltar-te-ei, ó Deus, meu e Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Que esse possa ser o desejo do nosso coração, de bendizer o nome do Senhor por toda a eternidade. Que esse seja o desejo desta noite, de cada um de nós, em família, em adoração ao nosso Deus, bendizer o seu nome e aprender da sua palavra. Vamos nesse momento orar com o nosso irmão presbítero Cassiano. Santo Deus e Pai eterno, nós te louvamos, Senhor, por esta noite maravilhosa que o Senhor nos deu, ó Pai, pelo dia agradável que tivemos, e clamamos em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite, ó Pai, que seja um culto agradável ao teu nome e que venha edificar as nossas vidas, nos fortalecer, ó Pai, para que em tudo aquilo que fizermos venhamos sempre honrar e glorificar o teu nome. Seja com cada um dos teus filhos, ó Pai, em seus lares, que todos, onde estiverem, sejam agraciados e abençoados por Ti mesmo. E que a Tua palavra, ó Pai, venha nos fortalecer e nos tornar, ó Pai, mais aptos a Te cultuar e a bendizer o Teu nome. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, para o nosso momento de contrição e confissão de pecados, gostaria de ler o texto que está na primeira epístola de João, capítulo 1, a partir do verso de número 9. Diz assim a palavra de Deus: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Vamos refletir, meus irmãos, neste momento as nossas faltas, os nossos pecados, aquilo que temos feito que é contrário à vontade de Deus, nos arrependermos e nos voltarmos para o Senhor, no intuito de abandonarmos as nossas faltas e termos uma vida de santidade. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Oremos, meus irmãos, neste momento com o nosso irmão presbítero Joel. Pai Santo, Pai de infinita bondade, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem estado conosco, ó Pai, nos guardando, nos abençoando, ó Pai, sustentando, ó Pai, a nossa igreja, sustentando as famílias, ó Pai, desta igreja. Nós somos, ó Pai, imensamente gratos por isso. Senhor, nós, nesse momento, ó Pai, nós nos humilhamos, ó Pai, diante do Senhor, colocamos, ó Pai, diante de Ti os nossos pecados, ó Pai, as nossas transgressões, e te pedimos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, ó Pai, que o Senhor nos perdoe, ó Pai. O Senhor olha, Pai, para a nossa vida, ó Pai, permita, Pai, que andemos em conformidade com os Teus ensinamentos, ó Pai, em conformidade com a Sua palavra, ó Pai, que jamais venhamos a envergonhar o Seu nome, ó Pai, mas vivamos, ó Pai, de acordo com aquilo que nós temos aprendido do Senhor. Abençoe, ó Pai, neste momento que vamos ouvir, ó Pai, da Tua mensagem, ó Pai, capacite, ó Pai, o Teu servo, ó Pai, pastor Marco, que venha estar instruindo o Teu povo, que pregue a Tua palavra, ó Pai, de forma fiel, ó Pai, possamos, ó Pai, ser edificados com a mesma, Pai.
esteja conosco, ó Pai, nos abençoando. Nos dê, ó Pai, uma boa semana na Tua presença, ó Pai. Cuide, ó Pai, do Teu povo, da nossa cidade, ó Pai. É no nome santo de Cristo Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Vamos, meus irmãos, neste momento, adorar o nosso Deus, juntamente com a equipe de cânticos. Deus assim nos abençoe.
Meus irmãos, para a nossa meditação, eu gostaria de ler com os irmãos o texto que está lá em Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 13 ao verso de número 17. Tiago, capítulo 4, versos 13 a 17. O texto que servirá de base para a meditação desta noite. Diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instantes e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, na exposição da sua palavra. Meus irmãos, todos nós planejamos, ou de uma forma mais contundente, todos nós precisamos planejar. Uma vida sem planejamento, isso pode ser verificado, é de fato uma vida mais conturbada, uma vida mais bagunçada. Deus requer de nós também planejamento, requer de nós também organização. Metas, objetivos devem ser estabelecidos, colocados em nossa vida. Logicamente, metas e objetivos conforme a palavra de Deus. Portanto, quando nós lemos o texto que nós acabamos de ler, em Tiago, de 13 a 17, o que Tiago está contestando ali não é o planejamento. O que ele está contestando é fazer planos sem consultar ao Senhor. Estabelecer planos sem considerar se aquilo que está sendo planejado ou estabelecido é conforme a vontade de Deus. E a plena consciência de que esses planos que estão sendo elaborados tão somente acontecerão se Deus assim o permitir. Portanto, nós precisamos planejar, precisamos estabelecer metas, precisamos estabelecer objetivos para a nossa vida, mas submetê-los ao Senhor, à vontade de Deus, submetê-los ao soberano Criador de todas as coisas, Yahvé, o Deus da aliança. Meus irmãos, nós vamos ver que o autor desta carta, Tiago, nós já estivemos considerando sobre esta carta em oportunidades anteriores. Nós vemos no capítulo 1, verso 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Aqui nós encontramos quem escreve esta carta, Tiago, o meio-irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que ele escreve, os destinatários são as 12 tribos que se encontram na dispersão. Uma referência à igreja que estava espalhada por conta das perseguições. Perseguições essas que se iniciaram por parte dos próprios judeus. E esses cristãos, então, esses judeus, agora convertidos ao cristianismo, eles têm que, de fato, se espalhar. Aquilo que nós chamamos de diáspora, né? Saírem do seu local de origem e se espalharem por conta das perseguições. Portanto, era para irmãos que estavam passando por dificuldades. Nós vemos claramente dificuldades, provações sendo mencionadas no capítulo 1, verso 12,
Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu às que o amam. Ele vai dizer no capítulo 1, verso 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Eram irmãos que estavam passando por provações, dificuldades, tendo a sua fé contestada, sendo perseguidos por conta do seu estilo de vida, estilo esse arraigado no Senhor Jesus Cristo. E Tiago aqui vai dizer para aqueles irmãos para que suportassem todas essas coisas, que isso iria aperfeiçoá-los. As provações, as dificuldades estavam já preditas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que ele vai trazer àqueles irmãos. E para que eles soubessem lidar com todas essas coisas, eles deveriam então buscar uma vida sábia, viver de maneira a se pautar na sabedoria de Deus. No capítulo 1, verso 5, ele diz: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. O Senhor que dá a sabedoria. Ele vai dizer, toda boa dádiva, no verso 17 ainda do capítulo 1, e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Portanto, aqueles irmãos que estavam passando por provações, tribulações, dificuldades, deveriam buscar a sabedoria vinda lá do alto. Não a mundana, não o mundanismo, não as coisas deste mundo, mas buscar as coisas lá do alto. E ao buscarem as coisas lá do alto, a sabedoria, ao conhecer a vontade do Senhor, deveriam ser praticantes e não somente ouvintes dessas coisas. Deveriam praticar, deveriam ser verdadeiros cristãos, colocando em prática, refreando a língua, tendo boas obras, não se misturando, trazendo para dentro da igreja, trazendo para suas vidas coisas que estão arraigadas nesse mundo perverso, mas viver conforme a sabedoria lá do alto. Isso também inclui a maneira sábia de viver, o consultar o Senhor, o consultar a lei de Deus, a sua palavra e praticar. Isso também está relacionado ao planejamento, aos projetos humanos. E é sobre isso que ele fala no texto que nós propomos a meditar nesta noite. Até um título da Almeida, revista atualizada, é A Fragilidade dos Projetos Humanos. Os projetos humanos são falhos, mas a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, ela é soberana e ela é eterna. E é nela que devemos nos pautar. Portanto, Tiago escreve, meu irmão do Senhor Jesus, a pessoas que estavam passando por tribulação e que precisavam ter a sua vida moldada pela palavra de Deus. E nós vemos no verso de número 13, atendei agora, ele diz, prestem muita atenção. E ele está direcionando este momento da sua carta aos comerciantes, aos negociantes, aqueles homens que saíam para negociar, para fazerem os seus negócios e ter a sua fonte de dinheiro para o sustento. Atendei, prestem muita atenção. É um chamado que aqui ele faz, ou seja, atentem muito para o que eu tenho a dizer. De certa forma, era aplicado inicialmente aos comerciantes, aos negociantes, aqueles que tinham essas características, mas nós também podemos nos enquadrar aqui, quando agimos também dessa forma. Prestem atenção no enunciado, o que ele diz. Vós que dizeis, vocês que falam isso, vocês que dizem com a vida de vocês,
vocês que gritam através das atitudes de vocês, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Veja que ele não vai contestar o fato de buscar o lucro, ele não vai contestar o fato de se negociar, ele não vai contestar o fato de se planejar. Amanhã ou depois nós vamos para outra cidade. O que depois disso, o que vai nos elucidar, o que Tiago estava querendo falar, é porque o problema está naqueles que dizem todas essas coisas, como se eles fossem donos dos seus próprios destinos. Como que planejando o que ele está querendo dizer no verso de número 13, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos o ano, negociaremos, ou seja, está determinando o destino. Nós vamos negociar, nós vamos estabelecer, nós vamos estipular a nossa rota e lá nós teremos lucro. É tudo muito certo que isso vai acontecer. Nós estamos determinando, nós estamos decretando, isso vai ser executado. É dessa maneira, não tem como falhar. Isso beira ao orgulho. Isso beira a prepotência, isso beira a arrogância. Portanto, é o orgulho do coração que Tiago vai contestar aqui. O próprio título já diz a falibilidade dos projetos humanos. O coração orgulhoso é contestado. É em querer, muitas vezes, aqueles irmãos, o que ele está contestando aqui, aqueles irmãos em quererem tomar as rédeas da vida em suas mãos e determinar o futuro. Não é errado planejar, não é errado buscar o lucro, não é errado negociar, mas errado é em considerar que tudo está somente de você, do seu eu, da sua força, e não considerar o Senhor. A vida, ela é complexa. A vida é uma caixinha de surpresas. As coisas acontecem daquilo que nós não planejamos e não esperamos e nos pega e nos chacoalha. Veja bem a pandemia que se instaurou no nosso mundo no início desse ano. Na verdade, já no final do ano passado, mais fortemente no Brasil, no início desse ano, chacoalhou o mundo todo. Chacoalhou o sistema de saúde do mundo todo, chacoalhou a maneira inteira de se fazer economia das reservas, da questão política do mundo todo. Deu um chacoalhão. Todos aqueles que faziam crescimentos e progressões para os seus países, os governantes, os presidentes, toda a liderança, foram surpreendidos por este vírus, por algo invisível que abalou tudo. Bagunçou a economia, bagunçou a política, bagunçou a nossa questão de saúde. Nos bagunçou, nos chacoalhou e nós vimos o quanto nós somos de fato frágeis. Portanto, devemos considerar que a vida ela é complexa e coisas podem sair do controle das nossas mãos. Mas quando esses planos submetidos ao Senhor estão, a segurança, a tranquilidade, porque eu sei que aquilo que vai suceder é conforme a vontade do Senhor, é conforme Ele planejou. Então há descanso no meu coração, há tranquilidade na minha vida, porque eu sei que eu estou aprisionado nesse Senhor, que tudo sabe, que tudo pode, e aquilo que aconteceu é o melhor que Ele determinou. Meus irmãos, então como traçar planos e viver adequadamente? Como traçar planos e viver adequadamente? O primeiro ponto é tendo consciência da nossa limitação quanto ao conhecimento do futuro. Tendo consciência da nossa limitação quanto ao conhecimento do futuro. É isso que ele vai falar no verso de número 14, no seu início. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. A nossa vida ela é breve, a nossa vida ela é rápida e nós não sabemos o instante depois.
Eu estou agora iniciando, né, a gravação do nosso momento de culto e eu nem sei se eu conseguirei concluir. Espero, se for da vontade de Deus, que eu conclua, mas a minha vida está na mão dele. Eu não sei nem se, porventura, eu vou terminar esse vídeo. Nós saberemos quando chegar ao fim, se assim ocorrer, porque é da vontade do Senhor. O que eu quero dizer é que num sopro, num instante, as coisas podem mudar. Nós não sabemos o instante depois. Nós não sabemos o que vai suceder amanhã. Nós não sabemos um instante depois. Portanto, como traçar planos e viver adequadamente, tendo a plena consciência de que nós não sabemos um segundo à nossa frente. Planejarmos conscientes de que as coisas elas podem mudar. Entes queridos da nossa vida, que estão à nossa vida, Deus pode chamar, pode nos chamar, pode chamar entes queridos, o comércio pode mudar e os nossos negócios, aquilo que nós lidamos, a nossa fonte de renda, também pode mudar. Eu lembro de um amigo que tinha videolocadora e de repente com a chegada dos DVDs e consequentemente o aluguel, né, de filmes estilo Netflix, por exemplo, se assistir filmes ali, acabou com o ramo das locadoras, mas ele foi para outro negócio, fazer outra coisa. Portanto, as coisas mudam, nós não sabemos o que vai suceder amanhã. Sobre a nossa vida, sobre aquilo que nós trabalhamos, as coisas elas podem mudar. Então, o planejamento consciente, fazer planos adequados, é considerar que nós não sabemos tudo, nós não sabemos o que vai suceder. E estar sujeitos que esses planos eles podem ser mudados. Primeiro ponto que nós devemos ter consciência é isso, da nossa limitação. O segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção neste momento é tendo a consciência da nossa fragilidade. O que ele vai dizer aqui na sequência? O que é a nossa vida? O que somos nós? Quem somos nós? Ele vai dizer, sois apenas como neblina, como vento, como vapor. Essa mesma palavra neblina é daquilo que nós damos palavra atmosfera, ar. Somos neblina, que aparece por instantes e logo se dissipa. Aquela neblina que de manhã está tudo branquinho, com o sair do sol, se vai. Essa é a nossa vida. Hoje já estou com 32 anos e lembro-me facilmente dos dias que eu tinha 10 anos. E quando eu trago à memória esses períodos, rapidamente. Talvez alguns estejam me ouvindo agora e falando, mas você está novinho. E eu que já estou com 60, 70 anos, faço o mesmo exercício. Lembre-se dos dias para trás e você vai ver que eles foram muito rápidos. Os nossos dias, eles voam. Portanto, o que é a nossa vida? Sois apenas como neblina. Além de não conhecermos o futuro, não sabemos o que vai suceder, nós passamos rapidamente. Nós somos frágeis. A nossa vida é tão somente um sopro, rapidamente. Meus irmãos, eu gostaria de ler alguns textos muito interessantes que está lá, que Jó nos traz, que nos ajuda a compreender esse momento. Ele diz lá, Jó, capítulo 7, verso 6, os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão. Ele vai dizer ainda no capítulo 8, verso 9, nossos dias sobre a terra são uma sombra. Ele ainda diz no capítulo 9, verso 25, os meus dias são mais velozes do que um corredor. Nós vemos ainda lá Moisés dizendo no Salmo 90, que nós já consideramos em uma das nossas quartas-feiras, acabam-se os nossos anos como um suspiro, pois passa rapidamente e nós voamos. Nós voamos. A vida é breve,
Não podemos desperdiçá-la nem vivê-la na contramão da vontade de Deus, como afirma certo escritor, em viver não conforme a vontade de Deus. Portanto, o que Tiago está contestando, melhor dizendo, no verso de número 13, é aqueles que estavam preocupados com o lucro, preocupados com negócios e não considerando a brevidade da vida. Quem nós somos? Somos passageiros, que nós somos rápidos. O Salmo 39, verso 6, Davi nos diz lá algo maravilhoso. Salmo 39, verso 6, ele diz assim: com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Passa rapidamente. Provérbios ainda 27, para reforçar essa ideia, meu irmão, minha irmã, para ficar bem fixo na minha mente, na sua mente, Provérbios 27, verso 1 diz: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Podemos fazer planejamento, podemos colocar na balança os planos, mas entender que tão somente eles vão acontecer se for da vontade do Senhor. É o Senhor quem concede, é o Senhor quem dá a vida. Atos capítulo 17, quando estivemos meditando ali no discurso de Paulo no Areópago, ele diz coisas muito interessantes que lá nós consideramos quando estivemos falando. No verso de número 24 ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Verso 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos profetas tem dito, porque dele também somos geração, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. É em Deus, é tão somente por ele. Se ele nos tirar o ar, acabou a nossa vida. Se Deus nos tirar o alimento, acabou a nossa vida. Se Deus não logo permitir que uma vacina seja encontrada, nós teremos mais vidas sendo ceifadas por este vírus, como nós estamos encontrando. Tudo depende do Senhor. É Ele quem concede o que é a vossa vida, o que é a nossa vida diante do coronavírus. Usar máscaras, álcool em gel, a todo momento com cuidado, porque eu e você somos frágeis e devemos levar isso em consideração nos nossos planejamentos. Como traçar planos e viver adequadamente, tendo consciência da nossa limitação quanto ao futuro, tendo consciência da nossa fragilidade, que nós somos frágeis. E um terceiro ponto que eu quero trazer aqui, tendo consciência da nossa total dependência de Deus. Devemos traçar planos. Viver adequadamente é viver submetido à vontade de Deus. Como pela manhã estivemos falando, pensar antes de agir, o pensar conforme as Escrituras, conforme a vontade revelada de Deus na sua palavra. Meus irmãos, Lucas capítulo 12, há um texto muito interessante do verso 16 ao verso de número 21. Permita-me ainda, neste momento, ler com os irmãos essa passagem. Diz assim, Lucas capítulo 12, de 16 a 21, Jesus, reprovando então a avareza, ele diz, ele lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei?
pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens. Mas não tinha o que era essencial: o Senhor. O planejar conforme o Senhor. O considerar o Senhor. Estar, de fato, debaixo da poderosa mão de Deus. Ainda em Tiago, no capítulo 4, aqui, verso 6, ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqueles que são vaidosos, orgulhosos, presunçosos, que querem planejar, se esquecer de Deus. Veja que Tiago aqui está ensinando também sobre a vida nossa nesta terra, o viver de modo digno do Senhor. Há uma dicotomia que se pensa que o sagrado é somente aquilo que se faz dentro da igreja, mas é aquilo que fazemos em tudo. Tudo deve ser para a honra e glória de Deus. Os puritanos diziam: há uma diferença entre pregar a palavra de Deus e lavar uma louça. Há uma diferença nas duas atividades, é verdade. Uma você expõe a Bíblia, a outra você precisa de uma buchinha e sabão. Mas no tocante a agradar a Deus, nenhuma diferença em absoluto. Tanto quanto lavar um prato, tanto quanto, de fato, pregar a palavra de Deus deve ser feito para a honra e glória de Deus. Os negócios da nossa vida, os planejamentos devem ser feitos para a honra e glória de Deus. É por isso que ele diz, então, no nosso último ponto, tendo consciência da nossa total dependência de Deus, o verso 15, em vez disso, deveríeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. É se o Senhor permitir, é considerando a vontade do Senhor. É joelho no chão em oração, é planejar e colocar diante de Deus e dizer: Senhor, contudo que se faça a sua vontade. O que eu estou querendo é plano X, é plano Y, é conforme a tua vontade, é conforme o teu querer, mas se esses planos se frustrarem, se esses planos não derem certo, se outras coisas acontecerem, porque eu sei que é da vontade do Senhor, porque eu coloquei diante de Deus em oração, eu considerei conforme a palavra de Deus, conforme a sua vontade, não conforme um coração orgulhoso, um coração prepotente, um coração que só pensa no meu eu e não pensa também no próximo, mas eu planejei conforme a vontade de Deus, conforme o seu querer, conforme a lei, conforme aquilo que ele estipulou, se o Senhor quiser. Não nos esqueçamos disso, meus irmãos. Quando não consideramos como o Senhor requer, nos precipitamos. Falamos isso hoje pela manhã também. Tomamos decisões equivocadas. Planejamos sem considerar aquilo que está debaixo do sol. Pode causar desânimo, frustrações, desastres, que às vezes podem nos travar, levar a ansiedades desesperadoras, nos parar, mas submeter à vontade de Deus os nossos planos. Traz tranquilidade aos nossos corações, porque eu estou planejando conforme aquilo que o Senhor requer, o Criador dos céus e da terra, aquele que me criou, naquele que eu estou me movendo, tenho tudo aquilo que eu preciso, tenho as minhas necessidades supridas, é nele que eu vou planejar, conforme a vontade dele, na dependência dele. Não devemos agir como se fôssemos donos do nosso destino. Pela manhã eu li uma frase que eu citei que o Gabriel gosta bastante, novamente,
citarei agora, diz: o problema muitas vezes não é desconhecimento da vontade de Deus, é que tentamos achar uma maneira de torcer a vontade de Deus para que ela caiba no que nós queremos fazer. Eu e você constantemente podemos cair nesse perigo de torcer a vontade de Deus, de dar um jeitinho para que se enquadre com aquilo que eu quero, que o meu coração arrogante e vaidoso por muitas vezes quer, os meus prazeres, os meus desejos, mas devemos lutar. Enganoso é o coração do homem. Verso de número 16, meus irmãos, ele vai dizer: agora, entretanto, vos jactais, vos orgulhais das vossas arrogantes pretensões. Vejam então que nós começamos a ter uma chave maior daquilo que ele diz no verso 13. Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros, arrogantes pretensões. Então, somente pensando no eu, egoísmo, independência. O que ele está falando aqui é vocês que querem uma vida autônoma, o ateísmo prático, como muitos teólogos dizem. Vocês que querem uma vida autônoma, de independência, é isso que leva o homem para longe do Senhor. O homem querer a sua independência, isso é pecado. Toda jactância, semelhança a essa é maligna, é má e deve ser evitada. Como que eu vou combater o orgulho do meu coração? Vivendo para Cristo. O viver é Cristo e o morrer é lucro. É ser como Cristo foi. Tende em vós, como Filipenses vai dizer, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O Criador do céu e do universo se fez servo, obedeceu ao Senhor, submeteu-se à vontade de Deus, se fez homem, nasceu como qualquer um de nós, sofreu morte de cruz. O nosso Senhor Jesus, ele serviu, ele obedeceu ao Pai. Cabe a nós obedecermos ao Senhor, obedecermos a sua voz e considerarmos conforme o seu querer. Visto que citei Filipenses, peço aos irmãos que abram lá, ainda considerando sobre a vontade do Senhor. Ele vai dizer lá no capítulo 2, verso 13: porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É Ele quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar. É Ele quem dá energia, é que Ele está dizendo, nos energiza para executarmos as nossas atividades. Nele movemos e nele existimos. Tudo é por Ele, tudo depende dEle, tudo depende do Senhor. E, portanto, os nossos planos também devem estar submetidos ao Criador do céu e da terra, Yahvé, o Deus da aliança, aquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. Como citei Paulo em Filipenses, trazendo a figura de Paulo aqui, é muito interessante quando nós vemos nas suas cartas. Ele sempre coloca essa expressão, se o Senhor quiser. Olha que interessante, ele diz, quando ele deixa Éfeso, lá em Atos 18, 21, se Deus quiser, voltarei para vós outros. Em 1 Coríntios 4, 19, ele diz, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Se for da vontade de Deus, eu quero voltar, eu quero visitá-los, eu quero estar aí. Nas cartas, como ele escreve, em muitas variantes, mas é se o Senhor permitir. É por isso que ele vai dizer em Filipenses também que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, porque o Senhor o sustentava. E tudo o que acontecia na vida dele era conforme a vontade do Senhor. É por isso que dentro da prisão ele evangelizava. Ele evangelizava a guarda do palácio de César. Onde ele estava, ele falava do Senhor. Tanto é que ele usava a expressão, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Por mais que Roma tivesse mandado ele para a prisão, ele sabia que era da vontade de Deus estar ali. E ali ele escrevia cartas. E ali ele evangelizava a guarda. E aí ele foi, em todas essas circunstâncias, um homem usado pelo Senhor, porque ele submetia os seus planos à vontade de Deus. Como eu disse, o quanto temos que aprender com o apóstolo Paulo. Voltando aqui para Tiago, no último verso da passagem que estamos estudando,
Verso 17 ele diz, portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. O pecado da omissão. Aquilo que deve ser feito, ou seja, consultar ao Senhor, uma vida de oração, uma vida de prática da palavra de Deus, uma vida de entender que a nossa vida ela é frágil e deve considerar-se que a nossa existência tão somente depende do Senhor, que a nossa vida ela é passageira, que só seremos bem-aventurados se vivermos conforme a palavra de Deus. Aquele que planeja conforme os planos do Senhor, que vive conforme a palavra do Senhor, que é não somente ouvinte, mas é praticante, que não somente diz que tem fé, mas que expressa a fé através de obras. Aquele que sabe que deve fazer o bem, amar o Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não considera tudo isso, se omite diante disso, é pecado. Porque o Senhor quer que consideremos a sua vontade. Essa é a verdadeira sabedoria. Isso é viver bem. E quando assim não procedemos, nós erramos, nós pecamos, nós não agimos conforme a vontade do Senhor. Meus irmãos, algumas aplicações para a nossa vida, apesar de muitas delas já terem sido feitas ao longo da nossa exposição. Se queremos, meus irmãos, planejar corretamente nossa vida, devemos olhar para a palavra de Deus. Não há outra maneira de vivermos sabiamente neste mundo, senão alicerçado na rocha, alicerçado nos valores eternos, alicerçado naquilo que aponta para Cristo Jesus. Outro ponto que eu quero te chamar a atenção, caso tomamos decisões precipitadas, não tenhamos medo de dar um passo para trás, de voltar, de medo de chacotas que outros vão dar risada. Ele voltou no seu planejamento. Nossa preocupação não são com homens, nesse sentido, do bom testemunho sim, mas não no sentido de caçoarem de nós. Às vezes é necessário dar um passo para trás, para viver conforme a vontade do Senhor, do que progredir nos nossos erros. Quem obedece à vontade de Deus pode até, essa frase eu achei muito interessante, até não ter uma vida mais fácil, mas certamente terá uma vida mais santa, segura e feliz. Meus irmãos, e por último, não podemos esquecer aquilo que Jesus diz em João capítulo 4, verso 34. E faço da leitura desse versículo a aplicação final para esta mensagem. João 4, 34. Assim nos diz a palavra de Deus. Disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Sigamos os passos de Jesus Cristo em agradar o Senhor, submeter a nossa vida, os nossos planos, àquele que é Criador dos céus e da terra. Vamos orar. Pai de amor eterno Deus, nós te louvamos, ó Pai, por esta noite, por tudo aquilo que ouvimos a respeito da tua palavra. Ajude-nos, ó Pai, a ter uma vida conforme o teu querer, uma vida dependente de ti. Tire de nós as pretensões arrogantes do nosso coração, planejamentos que buscam a satisfação da carne, do nosso eu. Ajude-nos a planejar conforme o teu querer, conforme a tua santa vontade, conforme aquilo que o Senhor estipulou na sua palavra. Nos dê, ó Pai, uma boa semana, debaixo do teu cuidado, debaixo da tua proteção. Proteja, ó Pai, a nossa cidade. Ajude aqueles que estão passando por enfermidades, doenças, aqueles que estão lutando contra o coronavírus, ó Pai. Ajude os profissionais de saúde, nos dê força para enfrentar esses momentos de dificuldade e consciência, ó Pai, cada vez mais do nosso pecado e nos voltarmos para uma vida santa diante de Ti. Abençoe a nossa semana e nos proteja, ó Pai, conforme o Teu querer. É no nome santo de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.
As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, que seja sempre assim. Teus são os meus poderes, minha vida, em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra ou luz, de acordo com teu plano. É tudo bom se vem do teu querer. As tuas mãos dirigem meu destino, por mim cravadas na sangrenta cruz. Por meus pecados foram traspassadas, bem posso nelas descansar, Jesus. Nos céus erguidas, sempre intercedendo, as santas mãos não pedirão em vão. Ao seu cuidado, em plena confiança, entrego a minha eterna salvação. As tuas mãos dirigem meu destino, acasos fora mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho, e sem motivo não me afligirá. Encontro em seu poder constante apoio, forte seu braço, insonho seu amor. Por fim entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e Salvador. Amém. Recebei a bênção, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações, o ensino do Santo Espírito, repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, agora e para todo sempre. Amém.